imagina um marido que fala, tem desejo de casar de novo. Não é desejo de para a vida da pessoa. Você não vai recolher esse desejo. Esse desejo vai estar lá preso na prateleira, pesando a vida da pessoa. Por isso que o Senhor tem que vir e consertar os nossos corações. Tirando tudo aquilo que não é dele, tirando tudo aquilo que não pertence aos planos dele, ao propósito dele na nossa vida. Quando eu comecei a fazer violão, eu não sabia que eu tinha um propósito. Mas simplesmente segui uma palavra. Às vezes quando a gente entra numa palavra sem saber qual é o propósito dela, mas se o Senhor falasse exatamente aquilo que ela estava determinada na nossa vida, não seria fé. A gente tem que confiar na palavra do Senhor da nossa vida. Casa de família, né? Tem um propósito nisso, né? Beleza de vida tem um propósito nessa palavra. A gente tem que confiar no propósito que o Senhor colocou dentro dessa palavra. E vai ficar na hora certa. Mas os desejos do coração, eles minam a força de uma palavra na vida de uma pessoa. Muitas vezes a palavra está fazendo efeito, mas o desejo do coração vai e mina aquela força. Luta contra o propósito. Por isso que o Senhor está falando agora, corrige os desejos do seu coração, vai corrigindo, vai tirando aqueles desejos que não pertencem a um propósito, não pertencem a uma palavra. Alinha com aquilo que está na palavra de Deus. Nós temos um manual perfeito, feito sob medida para cada coração. 2018 está aí à frente agora. Estamos quase encerrando o mês de janeiro. Mas mesmo assim, você vem falando que nós precisamos identificar que as tribulações vão e vêm. As tribulações nunca irão terminar nessa terra, meu irmão. Mas o Senhor nunca disse que nós nunca teríamos paz no meio da tribulação. Ele nunca falou que nós não teremos regozijo em meio à luta. Nós ficamos com medo e esperando ter um lugar que nós simplesmente ficamos o resto da nossa vida. Que nós construamos e tenhamos celeiros cheios de vinho, de cevada, mas o Senhor fala que isso é loucura. Esperar ter um celeiro cheio de vinho e cevada, porque hoje mesmo podem pedir a nossa alma e que nós teremos para apresentar ao Senhor. Não, teremos um coração cheio de desejos corretos pelo Senhor. É isso que nós teremos. Não é cevada e vinho cheio no celeiro. Nós não estamos construindo um lugar para ficarmos no resto da nossa vida, mas estamos construindo, Senhor, com corações cheios de desejos por Deus. É isso que nós estamos construindo. Não adianta nós termos um lugar cheio de pessoas e métodos para buscar Deus, mas corações vazios, com desejos errados. Por isso que aqui o Senhor está colocando hoje uma palavra que os corações que entrarem aqui estarão alinhados com o desejo do coração de Deus. Hoje, vai lá cá, ele vai lá cedo, vai lá cá. Ele colocando energia, Senhor, no coração de cada pessoa aqui hoje, Senhor. Ele colocando energia, Senhor, que energiza, Senhor, a sua alma. Hoje, vai lá cá, vindo do seu espírito, Senhor. Uma vida, Senhor, que energize a sua alma, Senhor. Uma vida de Cristo. Vem colocando essa vida em nosso meio, Senhor, cada dia mais, Senhor. Que todo desejo contrário a essa palavra, Senhor, seja inibido aqui, Senhor. Glória e Baracato declara que não tem poder, Senhor, desejos contrários, ó Pai. Desejos que vão contra a tua palavra em nosso meio. Nem na casa de família, Senhor, nem na merecida, Senhor. Declara que nosso meio somente desejos, glória e Baracato, que nos levem a Deus, serão frutificados. Glória e Balaca, desejo por pornografia vai cair por terra. Glória e Balaca, desejo por adultério vai cair por terra. Desejo por bebida vai cair por terra. Por drogas vai cair por terra. Glória e Balaca, mesmo não existe no nosso meio, mas já existe um antídoto aqui. Toda pessoa que entrar aqui vai ter um desejo inimigo. Se vai ser contra Deus, vai ter um desejo de cair por terra. Vai ser diferente, vai ser com outros desejos. Porque o inimigo ganha o mundo pelo desejo. Bom, o desejo de Eva era conhecer mais a Deus. Ela não queria outra coisa a não ser igual a Deus. Glória e Balacato, quantas vezes esse desejo nos trai? Glória e Cato, quantas vezes um desejo nos trai? Porque o inimigo vê um desejo. Ele não vê uma vontade, um sonho, ele vê um desejo. Dali ele cria uma palavra no seu coração. Mas o Senhor quer pegar esse desejo e transformar em vida em abundância. Glória e Balacato, glória e Balacato. Irmãos, o inimigo vê um desejo e te persegue pelo desejo. Ele via aquele desejo em Eva cada dia. E Eva ia lá, olhava para o fruto e falava, ela tem desejo pelo fruto. Mas ela não queria o fruto, ela queria conhecer mais a Deus. Mas nós somos derrotados pelo desejo. O Senhor colocou uma palavra no coração
satisfação de ver aqui agora que toda pessoa que entrar aqui vai ter desejos corretos. Aleluia. Não é formatado, mas corretos. Às vezes a igreja, os lugares querem formatar as pessoas. Você faz errado, tem que fazer assim, você tem que buscar Deus assim, você tem que orar assim, você tem que levantar a mão assim, ou assado. Não é pra cima, não é pra baixo. Não é formatar desejos, é corrigir desejos. Glória a Deus, o Senhor quer corrigir, disciplinar. Vou chamar o Tony aqui no público agora. Pode vir aqui, Tony. Chamar o Tony no público. Não, vou ficar aqui. Do púlpito? Ainda bem que ele pro púlpito. Então eu vou participar do púlpito agora também, já que me convidaram. Por enquanto, ainda sentados. Bate o pé no chão, dá um glória a Deus. Amém. Quase todo mundo caiu. Graça e paz, igreja. Graça e paz. Graça e paz, igreja. Graça e paz. Eu achei que tinha dois comigo aqui só. Tá todo mundo bem. Pois é. Mais um dia a gente se reúne aqui e é bom que os rostinhos estão começando a ficar constantes, porque o Senhor, quando Ele vai chamar as pessoas, o que Ele tem em mente é a conclusão do início. Então, quando Deus chega e fala assim, eu te chamei pelo teu nome desde o ventre da tua mãe. Quando Deus diz isso, Ele já viu o que Ele te chamou para fazer pronto. Ele chega, Ele já viu o final das coisas e para Ele já está tudo bem. Porque quando o Senhor começou, né, vamos lembrar Gênesis aqui. Não, vamos orar primeiro. Senhor, nós te louvamos porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Tu és a sarça que não queima. Tu és a verdade eterna, Jesus. Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E diante do Senhor, diante do Teu nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero repreender todo espírito de angústia, todo espírito de medo, todo espírito de incredulidade, de ansiedade, toda acusação do diabo. Em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor encravou todo escrito de dívida que era contra nós naquela cruz, concedendo a todo aquele que crê a tua justiça. Papai, então, que a justiça do Senhor venha e convença os corações através do Teu Espírito, de que isso é uma verdade, e de que aconteça o que acontecer, Papai, daquele lado de fora, nada pode alterar a Tua palavra. E se nós nos apegarmos a ela, nós chegaremos à conclusão do propósito, porque aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Então eu oro em nome de Jesus que a paz do Senhor seja estabelecida nesse lugar, e que o Senhor faça separação entre luz e trevas aqui a partir de já, e que meus irmãos tenham a compreensão e o discernimento de reter o que é bom, e desde já eu te agradeço porque o Senhor sempre nos ouve. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode falar. Então, como eu ia dizendo, o Senhor, quando Ele criou todas as coisas, lá em Gênesis, Ele foi criando, e no princípio a gente vê que Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, disse a Deus, haja luz, e as coisas foram vindo com a menção da voz de Deus. Então Deus falava, todo o universo ouvia e se organizava para que Deus visse o que Ele disse. Então, lá em Hebreus 11, no verso 3, fala assim que pela fé entendemos que o mundo foi feito, né, os mundos, dependendo da tradução, foram feitos a partir das coisas invisíveis. E não é porque é invisível que é inexistente. E às vezes a gente confunde aquilo que nós não vemos com algo ausente ou não existente. Amém, igreja? Então, Amém. onde o Senhor quer chegar conosco? O Senhor, quando Ele criou, Ele não via. Ele disse, as coisas se reorganizavam e se manifestavam conforme a ordem de Deus. E quando foi a vez de fazer o homem, o Senhor falou consigo mesmo. Ele não disse a natureza nem a criação. Ele disse, façamos o homem. Então é como se ele olhasse para ele mesmo, se reunisse com Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos. E em comum concordância, né, aquele pensamento foi manifesto quando Deus formou o homem do pó da terra. Então primeiro ele pensou e falou consigo mesmo. Mas todas as coisas ele falou com as coisas.
Então veja que para Deus criar o homem, Ele não apenas pensou, falou consigo e formou o homem. Depois soprou no homem o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. Então, eu estou puxando aqui porque quando você volta para Gênesis 1, eu avancei para Gênesis 2 para falar de como foi feito o homem. Quando Deus concluiu o homem e Ele deu as ordens necessárias para o homem, quando Deus contemplou, Ele disse assim, e viu Deus que tudo quanto havia feito era muito bom, mas só foi tornar-se muito bom depois da criação do homem. Então, é interessante porque o homem, ele é literalmente, e a única, vamos dizer assim, não vamos dizer ferramenta, mas o único portal, o único meio de Deus acessar o reino físico é através do homem, porque assim Ele fez. Ele deu ao homem, né, os filhos dos homens, a toda a terra. Os céus e a terra são do Senhor. Perdão, os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. É assim que diz o Salmo lá. E por causa disso, porque Ele deu aos homens, o Senhor não passa por cima de algo que Ele mesmo cedeu. Então Ele chama o homem à comunhão, para que através da vida do homem, do coração corrigido do homem, o Senhor possa achar um caminho para adentrar no reino físico e não apenas me transformar a sua imagem e semelhança de novo, mas alcançar os meus irmãos, ou então aqueles que ainda não são irmãos, exibindo o reino de Deus. Porque o reino de Deus, Jesus disse que não vem de visível aparência. Então, as coisas mais grandiosas e tremendas de Deus não são visíveis. Nós nos impressionamos, e de fato Deus é impressionante quando olhamos a natureza, quando vemos os astros, as bilhões de galáxias, as estrelas, e cada uma tem o seu nome para Deus e Ele conhece todas pelo nome. Quando você começa a ver a inteligência e a magnitude da cabeça de Deus, não tem como não se prostrar e reconhecer que não há como se comparar com o homem. E porque o homem ouviu a voz errada, toda a trajetória dele foi manchada. Então Deus falava com as coisas se cumpriam. E hoje, qual é a ordem de Deus para a humanidade? Atos 17, se não me engano, no verso 29, abre comigo aqui. Atos, capítulo 17. Eu vou confirmar se é o verso 29 ou se é um pouquinho depois. Eu vou 30. Atos é logo depois de João. Eu estou com um pouco de dificuldade porque o ventilador soprou o contrário aqui. Rapaz, já perdi outra vez. Então olha só. Atos 17, a partir do versículo... Vocês estão comigo aí já? Não? A partir do versículo... Deixa eu ver. 30, 29. Olha comigo aí. Atos 17, 29. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que Ele julgará o mundo com rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, Ele deu provas a todos ao ressuscitar dentre os mortos. Então, em outras palavras, tem versões que falam assim, que Deus ordena em toda parte que todos os homens se arrependam. Então, quando a gente fala de arrependimento, isso traz muita confusão na igreja, porque a primeira coisa que a gente pensa é olhar para o pecado, tem que parar de fazer isso aqui, ou aquilo. Na cabeça da gente, a primeira coisa que vem quando fala-se de arrependimento é, não posso fazer isso aqui, eu tenho que parar. Mas o Senhor, quando Ele disse isso, quando Jesus chegou dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, a ideia dele era muito mais profunda. Porque aonde começou o problema do homem? Eu citei a criação, citei quando Deus fez o homem, que é Deus falando com as coisas, Deus falando consigo, e aí Ele chega e diz para o homem, arrependa-se, que é uma ordem, e o homem aqui para Deus, ó. Então, você vê que a soberba do homem é algo absurdo. E se Deus manda o diabo se arrepender, não. Mas Deus não manda isso para o diabo. Mas qualquer coisa que Deus mandar o diabo, ele faz. Sendo inimigo de Deus, ele faz. Porque ele sabe quem é que ele está falando. Vocês estão entendendo? Está sendo dito aqui? Esse momento aqui que Paulo diz isso,
Ele está pregando no Areópago, em Atenas, falando com um monte de gente que era apaixonado em saber as novidades do momento com relação a todas as coisas, inclusive a religião. Paulo viu, se você for olhar o contexto, um altar onde eles tinham vários deuses ali. Vários. E tinha um que estava escrito assim, ao Deus desconhecido. E aí Paulo chega, vê aquela imagem e fala assim, é sobre esse aqui que eu vim falar para vocês. O Deus desconhecido. Ele pega o gancho e fala. Continua comigo aqui, ó. Continua não, volta, ó. Atos 17, verso 23, ó. Pois, caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, pois, essa é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. Não habita em santuário produzido por mãos humanas. Então Paulo já começa a falar uma coisa que já vai de encontro a eles. Que eles fizeram um monte de imagem lá, achando que Deus estava ali no lugar que eles tinham colocado ele para adoração. É interessante que eles tinham todo esse altar, culturalmente falando, porque eles tinham medo de, em algum momento, algum Deus ficar bravo com eles porque não recebeu a adoração deles. Então a ideia deles de criar todos esses é de que nunca nenhum Deus se sentisse carente de adoração. Era isso que eles tinham em mente lá. Então, a partir desse entendimento, continua comigo verso 25. Verso 24, perdão. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuário produzido por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus toda a raça humana, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Então aqui eu quero fazer um parênteses. Deus não é servido por mãos humanas como quem precisa de alguma coisa. E é aí que a gente muitas vezes passa na frente de Deus, porque a gente acha que não, Deus precisa de mim. Deus depende de mim. E Deus, na verdade, te convida a participar com Ele de uma obra que é exclusivamente dele. Porque se você for olhar, nós como igreja, nós somos o corpo de Cristo. E a Bíblia nos instrui, em Filipenses 2, verso 13, que é Deus que efetua em nós a correção do coração, vou fazer um parênteses aqui, ou seja, o querer e o realizar, conforme o conselho da sua vontade. Por quê? Porque Ele sabe o que está errado, Ele corrige, capacita e realiza através de você. O que você é aí nesse meio tempo? Se você for olhar, no final das contas, nós somos cooperadores de Cristo. Qual é a nossa função? Edificar um santuário espiritual para Deus, através da nossa edificação, para que Ele encontre em nós toda a substância, toda a instrução. O que é instrução, Tony? Instrução é a forma de pensar de Cristo. Então, quando Deus te dá uma palavra, Ele te dá um entendimento junto com aquela palavra. E aquela palavra é o lugar de habitação, é literalmente a interseção. Quem sabe o que é interseção aqui? Interseção é onde duas linhas se cruzam, aquele ponto em comum é uma interseção. Que tipo de interseção é essa? Reino dos céus e reino da terra. É naquela palavra que Deus te dá, que Ele habita com você. Então, em cima dessa palavra que você tem, você se edifica e aquela palavra deixa de ser uma interseção e começa a tornar-se uma casa. E essa casa, quando cresce, ela produz vida, correção no seu coração, entendimento espiritual, e depois que Deus conclui a obra em você através da perseverança, manifestação. Então, enquanto Deus não me corrigir, enquanto Deus não consertar os meus relacionamentos, eu ainda não estou diante dele, servindo a Ele conforme Ele me chamou. Porque Ele não é servido por mãos humanas. Ele é Pai dos Espíritos, fala em Hebreus 13. Hebreus 12, perdão. Então, como Pai dos Espíritos, significa que é o meu Espírito que serve o Senhor. E o meu Espírito não é humano, meu Espírito é divino, entenda? É uma centelha de Deus que foi depositada em mim. Então, Paulo, quando ele fala em Romanos, no capítulo 1, no verso 5, ele fala, verso 9, ele fala assim, o Deus a quem eu sirvo em meu Espírito.
E no capítulo 16 de Romanos a mesma coisa. A quem eu sirvo em meu espírito. Então não tem nada a ver com essa matéria que nós muitas vezes reconhecemos um ao outro. Porque a nossa mente ainda discerne as coisas naturais. Agora a mente de Cristo, ela percebe espiritualmente as coisas. Quero fazer um parênteses aqui e dizer aos irmãos, lembrá-los da importância da nossa oração enquanto nós estamos no culto. Mantenha-se em oração em língua. Se você ora, não economize. Você está gerando um ambiente para Deus e você está edificando o seu espírito enquanto você ouve a verdade de Deus. Então mantenha-se em oração se você sente-se à vontade e se você estiver comprometido com o seu sacerdócio. É a instrução que o Senhor me lembra nesse momento. Então continuando aqui. O Senhor, Ele não é servido por mãos humanas. Então continua comigo o verso 26. De um só homem fez toda a raça humana, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente épocas e lugares exatos de onde haviam de habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Tem uma versão, né, que fala de outra forma e eu prefiro a outra. Eu estou com a King James aqui, ainda não me acostumei com ela. Mas o que é buscar Deus tateando? É quando a gente acha que Deus ele está numa forma física de reconhecimento. Porque tato é um dos 5 sentidos naturais. Tato, olfato, paladar, visão e audição. Então tateando significa que eu estou achando que Deus está aqui, ou Deus está ali, ou Deus está lá. E existem muitas pessoas procurando Deus no lugar tal, no outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, quando na verdade Deus você encontra em você quando você nasce de novo. Então não é nem em Gerizim e nem em Jerusalém. É espírito e verdade que nós adoramos o Senhor. Então não é onde você está. É quem você se torna ao ouvir a voz. Amém, igreja? Amém. Então nós vamos continuar aqui, ó. Verso agora 28. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, conforme declara alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Agora, vivemos, movemos e existimos. Isso é tão profundo, queridos, porque Deus, Ele é o Criador do universo. Então, qual é a diferença entre Deus e nós, ou todas as coisas criadas? É que Deus é. Como assim, Tony? Qual é o nome de Deus? Eu sou, ou algumas versões, eu sou o que sou. E Deus tirou todas as coisas de si mesmo. Porque no princípio era o verbo. Então, Jesus, ele é antes do tempo. Quando Deus começou a criar as coisas, primeiro ele criou o tempo. No princípio. O princípio ali é medida de tempo. Porque até então, ele é eterno, né? Infinito, é pai da eternidade. Então você vê, não dá nem para medir Deus na eternidade, ele é maior. Então, nele vivemos, movemos, existimos. Significa que, parafraseando, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós não temos nada que veio de nós mesmos que antes não nos foi dado por ele. Nada, nem para os ímpios, nem para os bons, nem para os justos, nem para os injustos. Todos têm a mesma fonte. Então, quando a fonte, quando o eixo da vida sou eu, e não é aquele no qual eu me movo, eu existo, e aqui, como é que fala aqui? Vivemos, movemos e existimos. Se eu não me enquadro no meu eu, no meu centro de vida em Cristo Jesus, a minha vida está desordenada. Consequentemente, eu não obtenho do Senhor a realização em mim e exterior. Eu não alcanço os propósitos do reino. Tony, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Vou avançar mais um verso, vocês vão entender. 29. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata e pedras preciosas, esculpida pela arte e a idealização humana. Ou seja, quando o meu eixo está errado, eu idealizo o Deus que eu quero. Não, o Deus que eu conheço, ele é assim. Não, o Deus lá da palavra, isso que eu estudo é assim. O Deus do livro tal, o Deus da religião tal, cada um idealiza o seu próprio Deus. Quando, na verdade, Deus, ou Jesus, ou a divindade toda, como fala aqui, é um só. E ele não muda. Por que tem várias igrejas aí? Porque tem várias mentes pensantes diferentes de Cristo. Em Efésios,
capítulo 4, vamos comigo para frente aqui, deixa eu ler um verso para vocês aqui. Efésios capítulo 4, logo depois de Gálatas. 4:4. Todos acharam? Diz assim, ó: há um só corpo e um só espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então você vê que é um só existe um. A divergência vem de mentes naturais que discordam umas das outras, porque Jesus nos concedeu a mente de Cristo para que houvesse unidade. No culto de quinta-feira nós falamos, eu não sei se quem estava aqui se vai lembrar, mas Jesus orou por várias vezes: Pai, a minha vontade é que, por exemplo, lá no finalzinho de João 17, é que eu esteja neles, né, o Senhor em mim e eu neles, para que sejam um, e sejam aperfeiçoados na unidade. E Jesus foi falando várias vezes a respeito disso. E como que vai fazer para Jesus estar em mim, e ele no Pai, e ele em mim, e aquela coisa que parece uma bagunça, mas na verdade é uma unidade. Ele está descrevendo como é a unidade. Ou seja, quando o Salmo 24, quando fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O que ele está falando? Por que levantar a cabeça? O autor de Hebreus explica: olhando firmemente o autor e consumador da fé. Olha para as coisas do alto. Quando você olha, os olhos são a janela da alma. Então, levantai, ó portas, as vossas cabeças. As portas são você e eu. Os portais para Deus se manifestar na terra. Então, quando levantai, ó portas, as vossas cabeças, você olha, você está olhando para as coisas do alto. Levantai-vos, ó portais eternos. Está falando com o ser humano, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, que veio para vencer e venceu. Ele vai corrigir a sua vida, ele vai restaurar o seu coração, suas feridas, e aí depois ele repete, lá no próximo verso: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Aí ele só fala: o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Aí é questão de realizar. Ele entrou, realizou, manifestou, e o reino vem. O Senhor então nos chama a mudar o foco. Nele vivemos, movemos e existimos. Qual que é o avesso disso? Fora dele não vivemos, nem movemos e nem existimos. Então, quando Jesus não encontra em mim um trono no coração, eu sou o mais prejudicado. Tony, como que eu vou fazer um trono para Jesus dentro do meu coração? Vai comigo para Apocalipse, capítulo 5. Existe um meio de ser feito um trono no coração para Jesus. Apocalipse, capítulo 5. Vamos lá. Vamos ler a partir do verso 1 aqui, só para dar contexto. Amém? Apocalipse é o último livro lá. Versículo 1. Então observei João falando. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou ao menos olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro como tendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Queridos, vamos focar só nesses 2 últimos versos aqui, ó, 5 e 6. Então, um dos ancião
quando você ouve essa palavra, remete o que para você? Idade avançada no mínimo, mas no contexto bíblico fala de maturidade. Anciãos são homens maduros diante de Deus. São aqueles que você vai ver durante o livro de Apocalipse que jogam suas coroas aos pés do Cordeiro. Porque eles já estão tão maduros e habituados com a presença de Cristo que mesmo a realeza deles, para eles não tem valor diante daqueles que está diante deles. Então a coroa não vale nada. Eles jogam esse próximo que é o melhor que eles têm. É a realeza dada pelo próprio Deus a esses anciãos. Então é essa a ideia aqui. Então um desses anciões fala assim: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Parênteses. Lá nos evangelhos, Jesus era chamado de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui fala que Jesus é a raiz de Davi. E aí? O que isso te mostra? A divindade de Cristo. Em Apocalipse, no final, ele é a raiz de Davi. Por quê? Porque antes de Davi vir, ele era. Ele era antes de Abraão, ele disse para os judeus. Então, a divindade de Cristo nunca foi perdida. Mas filho de Davi, porque vinha da descendência natural de Davi. Então, ele era antes, ele é o durante e ele é o depois, estabelecido no trono eterno de Deus, como promessa feita a Davi. Vocês entendem a grandeza do nosso Cristo? Então, para a gente continuar aqui, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei aonde? No meio do trono. O que eles viram lá? Dos 4 seres viventes, entre os anciãos em pé, um cordeiro que, como tendo sido morto. Aqui é que está a chave. No trono, um cordeiro como tendo sido morto. Tony, não entendi. Aonde está a cruz? É aonde Deus estabelece o trono. Foi lá que ele venceu. Enquanto você e eu não vencermos, não tomarmos a cruz de fato, e não deixar que ela penetre e corrija o nosso coração, que ela não nos conserte por dentro, jamais nos tornaremos diante de Deus maduros para reinarmos com Cristo. Nós somos chamados reis e sacerdotes, mas no trono de Cristo está um cordeiro como tendo sido morto. Por que como tendo sido morto? Porque ele não estava mais morto. Ele já havia ressuscitado, já estava sentado e reinando. Mas João teve uma visão do Cristo, para lembrar e remeter que Cristo morreu lá, mas agora ele estava aqui. Na igreja. Amém. Então, por causa da posição dele, a dignidade que Deus deu sobre ele, o nome que estava acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. É esse que te justifica, que abre o livro, desata os selos e que fala diante de Deus por mim e por você. Então, aonde está o trono? Está literalmente na cruz. A base do trono é a cruz. Então, ninguém vence se não passar primeiro pela cruz. Então, o que isso significa? Significa que não adianta eu ter expectativas carnais de Deus antes da morte, porque o que pode acontecer comigo são migalhas do pão. Deus é misericordiosíssimo e Ele pode te abençoar sim, mas não é a regra para Deus, quanto é a necessidade da cruz. Se eu e você não formos para a cruz, não pararmos com essas coisas, de ficar reclamando que Deus não faz, Deus já fez. Deus descansou de todas as obras que tinha feito no 7º dia. E quando fala-se de todas, é todas. É todas mesmo. Não ficou nada sem fazer desde quando Deus criou o Éden lá. Nada. Inclusive a cruz. Que nós vemos Jesus manifestando. Paulo fala assim que para manifestar a sua justiça no tempo presente. Romanos 3, 24, 25 e 26. Para manifestar a sua justiça no tempo presente. Tendo Deus, mantendo impunes os pecados anteriormente cometidos. Aí ele fala da cruz ali. Então Deus manifestou algo que estava pronto. Deus não remediou assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Nossa, Jesus desce lá e morre, tá bom, ele está desesperado. Não foi isso que aconteceu, já estava pronto, já era na mente de Cristo algo que havia se cumprido. E para nós, dentro do tempo, manifestou-se naquela época. Então, o meu Deus e o seu, ele não está aflito, porque eu e você estamos passando dificuldades. Ele está aflito porque nós não estamos achando a saída que está aberta diante de nós e nós não damos um passo à frente.
É isso que aflige o Senhor, porque Ele já fez, mas você não entra. Mas como que eu entro, Tony? Edificando o seu homem espiritual. Não é nada que você faça aqui. É você edificando o seu homem espiritual para que você ouça a voz de Deus e a instrução para o momento que você vive. Ele tem a saída do labirinto que você e eu hoje nos encontramos. Ele tem a saída. Jesus falou assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Mas para Pedro, aliás, vamos ficar em Apocalipse mesmo. Em Apocalipse, fala, em uma das igrejas fala assim, aquele que tem a chave, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Então o diabo pode fechar a porta que for, ele tem a chave. Se ele abrir, o diabo não fecha. Se ele fechar, o diabo não abre. Então a questão é que você nunca sai perdendo quando vai para a cruz. Nunca. O que você entrega para Deus, quando Ele vai te devolver, não tem comparação. Porque nenhum olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou o coração do homem. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tá bom, eu vou falar. Ó, abre comigo em João, capítulo 14. João capítulo 14. Olha que coisa interessante em cima desse assunto aí. Lá no finalzinho, versículo 30. Amém, igreja? Amém. Diz assim, Jesus falando a respeito do Consolador. Eu não vou continuar mais falando muito convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando, ele não tem direito e nada pode sobre mim. Ainda assim, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que o Pai me deu. Então, levantai-vos, vamos daqui. Jesus estava a caminho da cruz aqui. Ele estava falando que enviaria alguém para ficar no lugar dele, nos próximos 2 capítulos. E aí ele faria a oração sacerdotal e seria levado para a cruz. É esse o fim daqui para frente. Mas Jesus, vendo que os discípulos já começaram a ficar abatidos, ele começou a dizer que, verso 30 de novo, não vou continuar a falar muito convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando e ele nada tem em mim, algumas traduções trazem. O que ele nada tem em mim? Significa que nenhum território da alma de Cristo estava dando acesso para o diabo buzinar e condenar. Ele veio tão irrepreensível, imaculado, que o diabo não tinha onde tocar ali. Eu não vou falar porque nada tem em mim. Mas por que ele fecha a boca? Porque nos discípulos tinha. Então, qualquer coisa que Jesus dissesse ali poderia, no contexto do ambiente, ser mal interpretado e virar uma coisa que não era para virar. Então Jesus falou, não vou falar mais nada, porque aí vem ele. E Jesus sabe que a guerra não é contra carne e sangue. Talvez causasse uma contenda entre eles, mas isso nós não vamos entrar porque é conjectura. A gente está imaginando. Agora, a chave da nossa conversa é o 31. Ainda assim, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai. Então veja, Jesus estava indo para a cruz e ele está falando a respeito disso. Ainda assim, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que meu Pai me deu. Que ordens? É você que vai redimir a humanidade, você vai para a cruz. Então, se você quer provar que você ama a Deus, antes de obedecer os mandamentos, comece indo para a cruz. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? Sou eu vivo para mim mesmo, tentando fazer o que Deus manda. Porque o que acontece? Jesus falando isso, volta comigo para Mateus 27, a partir do verso 40 e alguma coisa. Deixa eu ver, acho que 45. Não, Mateus 26, perdão. Espera aí. Não, 47, 27 mesmo. 27, 45. Todos acharam? Mateus 27, 45. Jesus já estava pendurado na cruz. E aí aconteceu o seguinte. Então, profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste?
eu já falei algumas vezes e isso é sábio a gente repetir. Jesus diz 3 frases penduradas na cruz. Primeira, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então você vê, o povo lançando ele na cruz, mandando crucificar, e Jesus falava com outra pessoa em meio àquele bolo de gente falando contra ele. As pessoas viam Cristo, Cristo viu o Pai. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus não estava olhando para eles, estava olhando para o Pai. Amém? Amém. Pai, perdoa-os. Só que aqui, ele já não chama o Pai de Pai, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento aqui, Jesus está perdendo a ira de Deus. Ele perdeu a comunhão com o Pai, foi separado. Tudo quanto era pecado, maldade, lixo emocional, depressão, câncer, desgraça que você puder imaginar, cogitar e nem sonhar, foi lançado sobre ele ali. Tudo. Fora que ele perdeu a comunhão com o Pai. Ali ele não estava mais, ele foi afastado. Deus meu, por que me desamparaste? Foi ali que ele tornou-se o cordeiro imolado. Vamos dizer assim, agora Deus estava enchendo ele de trevas. E é interessante que fala que até a terra ficou em trevas. Era tanta treva que não só o coração de Jesus e o íntimo dele, mas toda a terra ficou em trevas. Como nós lemos aqui. De tanto lixo que foi jogado em cima de Cristo, tanto pecado, tanta ofensa, tanta maldade. Nossa. Então vamos continuar aqui, ó. Verso 47. Mas alguns dos que ali estavam, ao ouvirem isso, comentaram, ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre e colocou na ponta de um caniço, ergueu-a até Jesus e deu-lhe de beber. Entretanto, os outros censuravam e diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrado. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz. No caso, em João, fala que está consumado. E rendeu o Espírito. Então, no final aqui, é interessante que se você for olhar, eu não vou abrir aqui, mas lá em João, ele fala assim, está consumado e depois, Pai, nas tuas mãos entrega o Espírito. Volta a chamar de Pai. Ele voltou. Então assim, por que Jesus foi separado da comunhão? Para que você e eu não mais fôssemos separados de comunhão, mas separados do amor de Deus. Então ele foi para que nós não fôssemos. Ele passou o que nós éramos dignos de passar. Ele carregou a nossa morte. Nós carregamos a vida dele. Então, isso mostra para a gente uma coisa. Jesus não pulou da cruz, embora ele pudesse. Se ele falasse, Pai, quero ir embora, eu cansei disso, ele ia, porque não tinha pecado. Na porta do céu não era fechada para ele. Mas ele lembrou da Camila, do João, da Fátima, da Duda, da Maria, do Tony, do Alvino. Ele lembrou. E eles? Não vou, eu vou ficar aqui. Porque é da morte de Cristo que vem a vida. Então, quando eu morro, meus irmãos vivem. Se eu vivo, meus irmãos morrem. Por quê? Porque o coração vivo para a carne, ele mata. O coração vivo para Deus, ele ressuscita os mortos. Vocês vão entender comigo. Vamos continuar aqui, ó. Eu quero ler mais alguns versos aqui para baixo, ó. Verso 50. Não, 51. Ó. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. Então, quando o véu de Cristo foi rasgado, foi tanta vida que Deus liberou que os outros levantaram do túmulo. Então, a morte do Cordeiro liberou vida. E é tanta vida que Jesus não chamou ninguém para fora, não. Morreu, ressuscitou tudo, que era a vida que tinha lá. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Em Efésios 5, no verso 14, fala assim, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. É dormir. O que é dormir? É o comodismo espiritual. Não, tá bom, eu vou para a igreja no domingo, eu dou o meu dízimo, eu participo dos eventos, eu faço assim. Tá ótimo. Sono espiritual. O diabo deita e rola.
na minha vida e na sua, quando nós não estamos mais focados no nosso sacerdócio. Porque isso aqui, queridos, qual que é o propósito? É que um derrame sobre o outro, ou os uns sobre os outros, a vida que recebeu de Cristo no quarto. Aqui a gente chega para derramar. A gente não chega só para ficar sentado, se reunir e bater um papo. Isso é bom, mas não é o propósito. Então quando eu vou para o quarto, que eu vim tocar aqui, eu vou derramar a vida da minha comunhão. Do contrário, eu estou lançando o quê? É carne para os outros. Eu estou chamando atenção, eu estou aqui fazendo algo que o meu coração deseja, porque eu não tenho Cristo suficiente para mim. Isso é muito sério, porque o Senhor esquadrinha o coração. Eu posso estar aqui só porque tem gente me olhando, porque eu sei que tem gente que gosta, ou então porque eu não consigo ficar oculto, eu preciso aparecer. Ou eu posso, literalmente, buscar e derramar vida para que meus irmãos vivam. Só que, como que eu vou derramar se eu não tenho comunhão? Vocês estão entendendo, igreja? O Senhor está falando aqui? Não é uma palavra gostosa de ouvir, mas é uma palavra de um Deus que ama, de um Pai que ama. Porque o Senhor não está aqui para ensinar a gente, Ele está aqui para nos dar vida. E vida em abundância, que é o propósito da morte de Cristo. Então vamos continuar aqui, ó. Não, tá. A ideia é a seguinte: depois da morte vem a cruz. Depois da cruz vem a morte, da morte a ressurreição. E o que o Senhor quer mostrar para nós é que nenhuma igreja, nenhuma pessoa, quando eu falo igreja, eu não falo plaga, às vezes a gente associa a lugares, mas igreja somos nós. Então o Senhor, em Malaquias, deixa eu ver quanto tempo eu fui, para ver se eu consigo falar um pouco mais. 38 minutos. Mais 5 minutinhos, vocês. Amém? Vamos lá. Vamos comigo para Malaquias. Malaquias capítulo 3, eu vou fechar aqui. Malaquias é antes de Mateus. Um livro antes aí. Malaquias capítulo 3. Aqui é o seguinte, o contexto de Malaquias, o Senhor está reivindicando a honra dele. E o Senhor, ele tem a forma dele de receber a honra. Ele fala, quantos irmãos estão procurando? Eu quero ler, não precisa abrir comigo não, mas é em Malaquias ainda. Malaquias no capítulo 1, no verso 6. Ora, o filho deve honrar seu pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Adão, né, senhor e mestre, onde está o temor e respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos Exércitos, a vós sacerdotes. Ora, sois vós que desprezais o meu nome. Então o Senhor está reivindicando uma honra por causa do desprezo que as pessoas tinham pelo nome dele. E hoje não é muito diferente. Porque como eu desprezo Deus? Não é ignorando Deus, eu não quero conversa com o Senhor Deus, estou te desprezando, o Senhor está no gelo. Não é assim que é com Deus. Eu desprezo Deus quando eu trato Ele como eu trato qualquer um. Então assim, quando eu não tenho consciência da divindade, da realeza, da paternidade de Deus. Então olha só, então Malaquias 3, verso 1. 3:1. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá para o seu tempo. E ele certamente vem, anuncia Yahvé dos exércitos. Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador da prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante Yahvé ofertas de justiça. E então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos primeiros anos. Então para aqui. Aqui está falando de Jesus mesmo. Ele viria e ele refinaria, como se refina o ouro e a prata. Alguém sabe como que é esse processo? É assim, o ourives, é muito interessante, o ourives, ele pega a joia, ou o metal, bruto, sujo, ele pega, põe no fogo e acende.
Aí o que acontece? Conforme a temperatura vai subindo, as impurezas vão subindo também, e o metal fica embaixo. E ele fica olhando. Quando ele vê que a sujeira está subindo, ele aumenta o fogo. E quando ele aumenta o fogo, o que está mais embaixo, que ainda não subiu, vai subir. Só que tem uma coisa. O ourives, ele precisa permanecer de olho no metal, porque se ele errar o momento, ele perde a joia, ele perde o metal. Então tem que ficar de olho ali para saber, ó, deu, desliga o fogo. Para poder fazer toda a separação entre a sujeira e o metal. Mas aí eu levanto uma pergunta. Como o ourives vai saber que o metal está pronto? Ou que o metal está bom? Alguém arrisca? Quando ele consegue olhar e ver a sua imagem refletida ali. É tão limpo e tão puro que a imagem reflete. Então, se Jesus olha e não consegue se ver em você, não está pronto, bora pro fogo. Aí você, meu Deus, é você descabelando, Jesus, calma aí. Tá saindo, e você lá. E nada. Aí, pera aí que tá quase. Ele vai e gira assim, mas ele tá de olho, ele sabe. E você está reclamando. Mas não tem problema, ele está ali, ele está te acompanhando. Porque ele dá mais valor em você do que no que você fala. Porque ele sabe que quando você conhecê-lo, você não vai falar mais do que você fala. A gente fala que não conhece o nosso Senhor. Porque quando conhecer, as palavras mudam. Diante da presença de Deus, a plenitude de alegria e a sua destra, delícias perpetuamente. Você e eu precisamos ter uma contemplação de Jesus genuíno. Não tem outro caminho de transformação. Ah, Tony, mas eu vou para a igreja de vez em quando, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Tudo bem, isso é bom. Mas isso não vai mudar a sua vida. Porque o que nos atrapalha é aqui dentro. Quando o meu coração não está bom, eu posso estar onde for que está ruim. Agora, se eu estou em paz, se eu desfruto de paz, não importa onde eu estou, eu posso estar na pior dos ambientes, eu estou bem. Por quê? Porque eu estou resolvido por dentro. E o que é ser resolvido por dentro? É estar em harmonia com o meu Pai. Amém. Ser reconciliado, ter a consciência da reconciliação com o meu Pai. Que no caso é o seu Pai também. Então, qual é a ideia? Qual é o propósito final de Deus? Nós estamos passando por um momento de provação mesmo. O Senhor tem provado as pessoas aqui, cada um sabe o que é que tem passado e sabe, às vezes, o estreito que é. Mas é porque existe um caminho que, se eu e você não passarmos, nós não teremos condição de suportar a glória que vem. Porque depois ele vai falar no capítulo 4 do sol da justiça, da reconciliação dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. Então, se eu não for forjado no fogo, se eu não resplandecer a imagem do alto, não há restauração. Não há como Deus restaurar os outros sem me restaurar primeiro. Não tem jeito. Não, Deus, eu quero ser usado para cura, eu tenho o dom da cura. Deus sabe, foi Ele que te deu, mas se você não está curado, o que adianta você ter o dom da cura? O que adianta você tocar, pregar, fazer acontecer? Que é Ele quem faz. Você está tentando tirar para você a glória. Quando é Deus, eu quero fazer. Aí Deus fala, eu também quero. Mas Ele quer fazer em você. Você está entendendo, igreja? Então Deus não quer servos imediatos. Ele quer filhos restaurados para servi-lo. Amém, igreja? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O Senhor disse, eu sou a luz do mundo, e depois o Senhor nos disse que nós somos a luz do mundo. Então, papai, assim como a lua reflete a luz do sol, sejamos nós refletindo a tua glória. Que nessa terra as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor, porque é o digno de glória, de honra e de poder. O Senhor está a restauração e a vida. O Senhor diz na tua palavra, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós celebramos o teu nome essa noite. Obrigado porque o Senhor nos instrui, nos ensina. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado imensamente mais do que nós podemos ver. E nós te agradecemos porque um coração grato, papai, é de grande prazer diante do Senhor. Então que o Senhor nos transforme em pessoas mais gratas, em pessoas quebrantadas e resolvidas no Senhor, papai, porque no Senhor está a nossa esperança. E nós te agradecemos porque o Senhor sempre nos ouve. Abençoa também os irmãos que estão assistindo por internet, os que vão assistir, as nossas famílias que nós representamos. Que o Senhor alcance a todos, que nós cremos que o Senhor pode salvar toda a nossa família, em nome de Jesus. Amém, igreja. Graças a Deus. Aleluia. Bate o pé no chão, dá um barulho bem forte aí. Ei!